Olá pessoal, sou o Sérgio Coiado, vendedor técnico aqui na Original Lubrificantes. E desde já quero agradecer a sua participação aqui no nosso canal. E ao final desse vídeo, peço que você deixe seus comentários, deixe o seu like e compartilhe na sua rede social com os seus amigos, com os seus clientes, a todos aqueles que interessam as informações que vou compartilhar com vocês. Você que tem acompanhado os canais aqui na Original Lubrificante, no módulo 1 e módulo 2, nós abordamos sobre lubrificantes industriais. E hoje no módulo 3, nós vamos compartilhar com vocês algumas informações pertinentes aos lubrificantes automotivos. E eu já lanço uma pergunta para vocês. Qual a função do lubrificante no motor? Vem comigo. O lubrificante tem a função de formar a película, evitando atrito entre as partes em movimento, a mesma função que a gente tem na linha industrial, auxiliar na refrigeração, controlando a temperatura interior dos componentes do motor, e tem uma ação de detergência, auxiliando na limpeza do motor. Então essas são as três principais do lubrificante na parte interior de um motor. E seguindo aqui, quando devemos fazer a troca do lubrificante? Temos diversos lubrificantes, como podemos ver aqui nessa demonstração. Como escolher o melhor lubrificante e qual o momento de fazer a troca desse lubrificante. E aqui eu trago algumas informações para vocês. Podemos trocar apenas com uma análise visual, ou seja, a gente viu lá que o óleo está escuro. Esse é o momento de trocar? Eu diria que não, porque nós sabemos que os óleos de base mineral normalmente são óleos mais escuros. E isso não indica que esse óleo está saturado, está no momento de ser trocado. Utilizar como base a quilometragem recomendada pelo fabricante do veículo, esse é um ponto que a gente pode levar em consideração, pois todos os fabricantes trazem em seu manual recomendações para que sejam trocado o óleo do motor. A outra informação, podemos trocar pelo tato, verificando a viscosidade no dedo. É muito comum quando nós vamos nos centros automotivos, a pessoa pega ali no dedo e fala que aquela viscosidade já não está boa, que é o momento de trocar. Será que essa é a melhor solução para a gente interpretar e fazer a troca? Com certeza não. Utilizar e seguir as recomendações do manual do proprietário. Todo veículo traz o seu manual e ali tem as instruções, as informações de qual o momento que deve ser trocado. Normalmente a gente troca-se a cada 5.000 ou 10.000 quilômetros, dependendo de qual dos lubrificantes que estão sendo utilizados, ou a cada 6 meses, independente de vencer essa quilometragem de 5 ou 10.000 quilômetros. Por isso é muito importante a gente interpretar o manual do veículo para fazer uma recomendação mais assertiva nessa troca. Pois bem, vamos continuando. Ainda aqui no módulo 3, antes da gente entrar propriamente falando nos detalhes das normas, eu gostaria de falar sobre o óleo base e seus aditivos. Nos deparamos com diversos tipos de óleo, diversas viscosidades, e precisamos ter em mente que os óleos podem ser de base mineral, semissintético ou sintético. Os óleos de base mineral são aqueles óleos que têm um custo melhor, um preço de venda mais baixo, porque são extraídos da primeira fase do petróleo, né? Então, quando a gente tem a extração do petróleo, nós temos a primeira fase, onde são extraídos esses óleos minerais. Porém, ele traz muitas impurezas, e isso acaba, por muitas vezes, levando a algumas consequências para a sua aplicação. Semissintético já passa a ser um óleo melhor, ele tem a sua base ainda alguma coisa mineral,
mas ele já é um óleo desenvolvido em laboratório. Ele já recebe alguns aditivos que já o torna melhor. E por fim temos os óleos sintéticos, que conhecidos hoje no mercado são os melhores óleos, porque existe todo um processo de desenvolvimento, uma aditivação desse óleo desenvolvidos em laboratório que o torna melhor do que todos os outros. Então, podemos concluir que a melhor opção são os óleos de base, exatamente sintéticos, mesmo tendo seu maior custo, porque temos aí a relação de custo e benefício desse produto. Seguindo aqui com nosso compartilhamento, vamos falar dos tipos de óleo lubrificantes. Então, em todas as embalagens, traz algumas informações e são fundamentais para que a gente possa fazer a indicação com mais assertividade. Temos os óleos monoviscoso, contém em sua propriedade apenas uma viscosidade. Como exemplos desses óleos monoviscosos, são aqueles utilizados especialmente em câmbios e diferenciais devido à constância de temperatura mantida. Ou seja, esse tipo de óleo não sofre muitas alterações de temperatura. Por isso pode-se trabalhar com óleo monoviscoso que vai atender essa condição de trabalho dentro dessas propriedades que nós acabamos de ver. E depois a gente tem os mais convencionais, que são os óleos multiviscoso. E aqui a gente começa a ver por que é um multiviscoso. Nós temos aqui um 5W30, ou seja, nós temos duas viscosidades de trabalho. E por que há necessidade dessas duas viscosidades? Porque esse motor ele precisa trabalhar numa partida a frio e também depois a quente. Então tem que ter essa variação. Então, em geral, os óleos automotivos multiviscosos, ele vai trazer essas duas viscosidades para que a gente possa determinar a melhor aplicação. Muito bem, vamos ver agora sobre a interpretação da viscosidade do óleo. Todo óleo ele vem com essa indicação, que é o chamado SAI, que é uma norma aí dos engenheiros. Então, quando a gente se deparar aqui na identificação de um determinado óleo, esse SAI ele indica a viscosidade do óleo. Nesse exemplo é um 5W30, mas temos outras viscosidades, temos aqui um 20W50, que indica a viscosidade. Mas nessa sopa de letras e números, vamos entender como a gente interpreta essa numeração e essa letra. Então ele é um óleo multiviscoso, como a gente já falou, porque ele tem duas viscosidades. Peguei alguns exemplos, 5W40, 20W50, 15W40, 5W30, 0W20. Então existe uma diversidade de viscosidades no mercado, destinadas para cada tipo de motor. E como nós vamos interpretar? Da seguinte forma: o 5, que nós vemos aqui, acompanhado da letra W, que significa o winter, que é o inverno, ele é uma viscosidade a frio. Quando a gente vai fazer a partida do motor, ele se encontra nessa viscosidade. Nós temos uma ilustração de um motor. Sabemos que quando desliga o motor, todo esse óleo desce para o kart, e quando vai se dar a partida, ele leva um tempo para ir lubrificando todo o sistema, todos os anéis, e até que esse óleo chegue a lubrificar todo esse motor, ele tem que partir, ele parte com uma determinada viscosidade. Na medida que esse motor vai funcionando, ele a 100 graus, que é uma referência, especificamente no exemplo aqui, eu estou falando de uma viscosidade 40, mas aqui seria uma 30, a 100 graus, numa temperatura do motor, ele atinge essa viscosidade que por estudos é suficiente para manter toda a lubrificação
desse motor. Tá certo? Então é bem simples a interpretação. O 5 acompanhado do Inter, ele indica as temperaturas a frio na partida do motor, e depois o que sucede a essa letra W, que é a próxima numeração, é a sua viscosidade numa condição de trabalho a 100 graus. Tranquilo? Vamos para a próxima. Indicação do óleo. Qual o melhor óleo, né, que podemos indicar então? Nós vimos algumas dicas lá no começo. Atender o manual do fabricante e suas respectivas normas API e ASEA. Então são duas normas que a gente vai detalhar um pouco mais aqui. E essas informações vêm no manual do veículo e também traz nos rótulos dos óleos lubrificantes. API, American Petroleum Institute, é uma norma americana voltada para os óleos automotivos, e a ASEA, que é a Associação dos Construtores Europeus Automotivos. Aqui nós temos uma norma um pouco mais exigente, com mais detalhes. Então nós vamos ver que tem óleos que atendem só a norma API, outros atendem só a norma ASEA e alguns atendem ambas as normas. Muito bem. Falando um pouco da norma API, nós temos ali a classificação em 3 categorias. API-S, voltada para os veículos convencionais de passeio. O API-C, veículos com motores a diesel. E o API-GL, que é o Gear, aplicação e engrenagem. E como que foi criado essa norma, né? Nós vamos perceber no rótulo, normalmente ele vai trazer esse tipo de informação. Vamos pegar um aqui que fala aqui sobre esse API. Então, por exemplo, aqui eu tenho um óleo W40, um 10W40, cujo API é SN. Então, o que significa esse SN? A norma ela foi instituída lá no ano de 1920. Então, a primeira vez que saiu essa norma era a SA. E aí foi sofrendo uma evolução ao longo dos tempos, e cada vez que essa tecnologia dentro da formulação dos óleos iam sendo melhoradas, ia se acrescentando as letras. Então iniciou-se em 1920, a cada ano ela foi aumentando. Se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, SN, já é um produto que se enquadra na norma de 2011. Depois de 2011 não teve mais nenhuma revisão dessa norma. Então hoje esse óleo ele está dentro da última revisão da norma. Se a gente pegar o SL, que é muito comum a gente encontrar na maioria dos óleos, ele vai atender a norma de 2001. Então o que a gente pode concluir com essa norma é que quanto maior for a letra, tá certo? O S, como a gente falou lá, é porque são veículos de passeio. Quanto maior for essa letra no alfabeto, indica que esse óleo teve a última revisão de um procedimento para poder caracterizar esse óleo. Lembrando que o último saiu em 2011, que é o SN. E todos esses óleos, ele vai falar qual que é a norma que ele está atendendo. Muito bem. E agora falando brevemente sobre a ASEA, que é uma norma europeia. Ela tem a seguinte classificação: ASEA A, B, C e o E. O A, gasolina leve, o B, diesel leve, o C, diesel leve DPF, né, que é um filtro que existe em alguns veículos, né, para controlar a emissão de gases, e o E, que é o diesel pesado. E aí dentro dessa norma existe um monte de detalhes, né? A norma europeia ela traz bastante detalhes de aplicação, recomendações. Aqui eu trago só, na verdade, a classificação, essa divisão. Então essa norma ela iniciou lá em 1996 e foi sofrendo aí uma evolução até a última revisão em 2008. Então são normas mais rigorosas que a API, porém temos dificuldades de identificar o ano
dessa instituição dessa norma, porque nos rótulos normalmente ele fala lá que é uma série A3, B4, né? Mas ele não traz no detalhe o ano, né? Então dificilmente a gente consegue identificar o ano que essa norma foi instituída. Mas são normas de uma exigência maior. Ok? Muito bem, espero que eu tenha conseguido contribuir com algumas informações com vocês, para que vocês possam compartilhar. Deixe aí os seus comentários, o seu like. E espero vocês num próximo módulo. Vamos agora definir nesse módulo 4, se a gente vai voltar falando aí de alguns conceitos, informações sobre a linha automotiva, podemos trazer também algumas informações aí pertinentes à linha industrial. Agradeço a todos vocês, um grande abraço e se cuidem. Até a próxima.